Hoje eu vou conversar com um ativista do rap. Ele é um dos principais nomes do freestyle brasileiro, o rap de improviso. É uma metralhadora de palavras, um artista que vive a cultura hip hop como um instrumento transformador da realidade. Slow da BF, é um prazer ter você aqui. Tudo bem? Tranquilo. Pra gente começar, vamos aqui assistir um pouquinho aqui da sua trajetória, da sua longa trajetória, mas a gente vai ver um pouquinho, né? Vamos lá? Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Nas periferias de São Paulo ou nos morros do Rio de Janeiro, lá na minha terra, na Baixada, em qualquer parada, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E não é segredo, a discriminação. 2013 continua a mesma coisa, irmão. Mudou pouca coisa, é só você observar. O lugar que você toma dura é sempre os pretos pro lado de lá, os brancos pro lado de cá. Vai ser preso até um montão. Mas na cadeia, quem é que tá na prisão? Quem é que não tem estudo? Quem é que não tem educação? A gente não entende, mas a gente quer fazer. O hip hop tá aí para fazer você entender que aqui não importa se você tá do lado do grafite. Aqui no olho do Casa Grande, a Casa Grande ainda existe. Você tá no berço dela, na Babilônia, irmão, Leblon. Nunca se esqueça, tá bom? Pode ser Ipanema, mas você não conhece o Jacarezinho. Tu sabe como é que ela tá escondido e tem uns molequinhos pensando que nada tá legal. Sabe por quê, irmão? Todo navio negreiro tem um pouco de camburão. Todo navio negreiro tem um pouco de bope, de governador, de prefeito, seja lá do que for. Porque a gente sempre carrega a nossa dor nas ruas. Só quem é que tá ligado, que sabe que o bagulho é muito mais endiabrado do que você pensa, do que você imagina, do que você crê. Por isso que eu tô falando, o importante é o que tem dentro de você. É você olhar pro lado, pro seu irmão que tá aí sentado. O toque do birimbau já me deixa até arrepiado. E quem tá aí agora nesse momento, olha com orgulho. Só quem acredita no futuro do povo unido faz barulho. Então, a palavra tem um poder, né? Um poder transformador. Quando você descobriu que você dominava a palavra? Eu comecei muito cedo, cara, porque venho de uma família que... meu avô é repentista nordestino. E eu me lembro isso em 1982, eu tinha 8 anos de idade. E eu estava na Paraíba nessa época, no sertão da Paraíba. Perto do sertão, cidade de... Você é de lá? Minha parte de mãe toda é de lá. Então, meu avô materno é repentista. Eu me lembro muito bem disso. Eu tinha 8 anos de idade, ele falou assim, Carioquinha, vamos pra feira. Ele foi pra feira, eu achei que ele ia comprar coisa, só que ele foi sem nenhum dinheiro. E ele pegou um violão, botou um chapéu e começou a cantar. E começaram a botar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele falando da hora do que acontecia. E voltou com galinha, ovo, maçã, aipim. Aí eu falei, como é que você fez isso aí? Uma música sua? Eu falei, não, eu faço na hora. Eu já gostei muito disso, desde pequeno. Aí, família, parte de pai, meu avô, Luiz Inácio, jogador de futebol, jogou aqui no São Cristóvão, no Fluminense, teatrólogo, bicheiro, escrevia poesia e fazia peça de teatro. Ele tinha vários textos que depois eu fiquei sabendo. E meu pai, DJ, muito conhecido aí no cenário, tocou uma década no Cassino Bangu. Qual o nome do teu pai? DJ Luiz Bigode. Foi um dos 10 primeiros caras a vender disco na história aqui do Rio de Janeiro, a trazer disco de fora, importado, vinil na época. Então, eu olhava pro disco e falava assim, o que é isso aí? Ele, escuta aí. Aí eu escutava. Pô, era inglês. Aí eu comecei a estudar inglês para entender o que o cara falava. Assim como eu aprendi a ler. Minha mãe tem só a 4ª série primária e não conseguia ler para mim o gibi. E eu pedia para ela ler, não ler, e eu fui aprendendo. Eu aprendi a ler sozinho. Tanto é que quando eu fui para a escola, eu lembro bem, a professora chamava Lúcia, ela falou, não, seu filho não pode ficar aqui no jardim não, ele tem que ir para a 1ª série. E eu não fiz o CA, que tinha antigamente o CA. Do jardim eu fui para a 1ª série, porque enquanto os alunos estavam na 3ª lição, eu estava na 15ª. Eu já tinha lido o livro todo, a cartilha. Isso também aconteceu comigo, já foi pro primeiro então, ano logo. Então, isso que eu tô dizendo, a palavra está muito cedo desde comigo. Seja ela no repente, seja ela na palavra que eu não entendia e queria entender. É a história do significado e do significante. O que isso significa e o que significa para mim. Então eu achei que a palavra sempre podia ser moldada.
Eu nunca acreditei que manga era, mas pra mim manga pode ser manga de camisa ou manga de comer. Ou pode ser o Carlos Manga. Então eu sempre achei que a palavra tem mais do que aparenta. Tipo pra mim a palavra é metamorfa. Ela nunca é. Tijolo nunca é tijolo. Tijolo é uma bananada. Tem gente que acha que tijolo é pra fazer casa. Eu acho que tijolo é uma bananada. Pode ser também de ouro. Pode ser tijolo de várias coisas. Agora, que bacana essa história, né? A tua primeira relação com a palavra, você vendo o poder, né? A palavra se transformando em comida, transformando, né? Do nada. Do nada, porque isso é fantástico. E quando eu vi que a palavra podia fazer isso, eu comecei a escrever muito cedo. Eu, durante 4 ou 5 meses, eu não levei dinheiro para a escola, porque eu fazia todas as redações de todos os alunos, não era de 10 alunos, não, de todos os alunos eu fazia. Ele me pagava com uma coxinha e uma fantaúva, normalmente. Então eu escrevia redação de vários assuntos, de várias formas, porque para menina eu escrevia de um jeito, para menino eu escrevia de outro. Isso era vindo do Nordeste, pequenininho. Então a palavra para mim, eu comecei a ver que ela podia me dar dinheiro, status, porque eu era o cara da redação, igual o filme Central do Brasil, tem pessoa que escreve cá, igual na cadeia. Eu era o cara que sabia escrever. E na minha comunidade também. Tanto é que quando eu comecei a minha vida artística, eu comecei, obviamente... Sua comunidade aonde? Eu sou da Baixada Fluminense. Sempre morei entre Caxias e São João, mas meu coração tá ali. Mas quando eu comecei, como todo jovem de periferia ou de Baixada Fluminense, ou você vem num caminho rock and roll, ou você vem num caminho tradicional de samba, de família de samba, ou você vem numa família de funk. Porque o hip hop não existia direito nesses anos 80. Existia uma coisa assim que eu via falar que tinha, então eu vim do funk. Mas eu vim do funk por quê? Porque eu me lembro bem que uma vez a gente foi para um baile, todos os bailes que a gente foi no Rio, eu até fiz uma música falando disso, com o nome dos lugares que eu já fui, na época de baile, que eu fui muito em baile, eu era o MC da galera. Por quê? No ônibus inteiro eu era o único que estava estudando. Eu lembro bem disso, nunca vou esquecer disso. O único que estudava no ônibus, nem o motorista estudou. E eu estava estudando naquela época. E eu ia, moleque, os caras falaram, pô, você que tem que fazer o rap. Mas eu não sabia cantar rap, eu sabia escrever. Mas aí eu tive que aprender a cantar. Então, em 1991 para 92, eu escrevi meu primeiro rap de verdade mesmo. Ganhei vários concursos, ganhei concursos enormes nessa época. Todos esses caras do funk, da antiga, todos eles me conhecem na época do funk. Eu era o MC Cacau. E uma vez a Cacau foi com o Marcinho pra pegar o nome e falar assim pra mim, pô, agora que tu tá entrando pro hip hop, já tinha passado um tempinho, pô, não tem como essa menina ser a Cacau, não, que ela é conhecidona como Cacau, mas eu sei que você que é o Cacau. Olha pra ver a história. E eu comecei a cantar de uma coisa, né? Porque o Catra também é um cara extremamente inteligente, sim, né? Conheço, Wagner. Pouca gente sabe disso. E ele era do hip hop, depois foi pro funk, né? Exatamente. Então, essa transitoriedade, né, cara, é importante. Eu me recuso a me sentir preso. Então, claro que com o tempo você vai abdicando de certas questões, não vou ficar fazendo questão, mas para mim é muito pouco me considerar de um lugar, por isso que é difícil para mim falar da onde você é. Eu não sou de lugar nenhum, eu sou da Baixada Fluminense toda, mas eu sou do Rio de Janeiro. E antes do Rio de Janeiro eu sou do Brasil. Você é de todos os lugares. Vamos ver mais um momento. É que você também é grafiteiro, skatista. Quantos anos você tá nessa história? Cara, então, eu costumo datar, por exemplo, o Esquadrão é bem datado porque a gente conta, na verdade a gente até pouco, a gente conta quando a gente gravou nossa primeira fita demo, era fita de verdade, fita baixa. A gente gravou nossa primeira fita nessa época aí, ó, em 1996. Em 96 a gente ensaiava, gravava, só não tinha CD, tinha fita demo. Então, só o Esquadrão 96, 2016, 20 anos. Mas a minha história vem no funk antes, nessa época, 90, 91, 92, até em 96, até na verdade 94 eu entrar mais pro hip hop, porque minha letra me levou pra isso. O funk ele começou a ir por um caminho que hoje ele tá nesse caminho, na grande parte, e eu vi que a minha letra tava ficando naquele funk da antiga, aquela coisa da consciência, e eu vi que o rap podia me salvar nesse momento aí.
O Esquadrão foi a minha primeira escola, né, cara? Foi onde eu conheci outras pessoas que tinham a mesma ideia da palavra que eu. E a gente foi massacrado pela galera mais tradicional do hip hop na época, porque a gente falava de metáfora, figuras de linguagem, bruxaria, magia branca, química, física, biologia, Iraque, quando ninguém falava, muçulmanos. A gente falava de outros temas, além dos temas tradicionais do rap, e a galera não estava pronta. Isso aí é 98, 99, 2000, a gente foi até 2003. E era um grupo que abriu a mente, cara. E essa história é muito bacana, é curta até. Eu estava trabalhando numa loja de vinil, no centro, na Buenos Aires, e parou um cara muito estranho, com os dreads, e a gente não conhecia muito dread. Um cara com dread, com óculos igual do Cíclope. Não era um óculos redondo, era um óculos assim. O cara parou com Fusca, parou o trânsito, e ele falou assim, "Hey, man, isso é rap?" Aí eu tava ouvindo Racionais, vinil, né? Só tinha vinil. Aí ele, pô, é rap. Aí ele voltou. Aí ele falou, pô, meu nome é Barros, Alex Barros, eu moro há 18 anos no Queens, em Nova York, já falava meio embolado, só que eu sou ilegal, quando a migra chega eu fico com medo, pô, eu quero levar algumas coisas do Brasil pra lá, porque eu sofri um acidente e vim aqui, tô levando atabaque e coisa de capoeira pro meu pub. O cara tinha um pub no Queens, tem até hoje. E ele falou, pô, você tem que me mostrar o que tá acontecendo, que eu não sei nada. Não tinha internet, né? A internet era uma coisa muito vaga. Então a gente trocou. Eu dei pra ele Pavilhão 9, Planet Ramp, e ele me deu uma fita também, que tinha Wu-Tang Clan. E eu, moleque, né? O Wu-Tang Clan lançou o disco em 93. Isso era 92 para 93, não tinha chegado ainda aqui. E aí, qual que você gosta? Demorava muito. Coisas, aí eu falei, pô, gosto mais do cara que canta. Aí ele, pô, os 9 cantam, eram 9 MCs no grupo, eu não sabia. Aí ele viu que eu não sabia, mas eu ouvi. E eu levei pros moleques do Esquadrão. Falei, mano, o rap que a gente cantava, acabou. Isso aqui é que tá tocando em Nova York agora. E era exatamente o que a gente falava. O Wu-Tang Clan fala sobre artes marciais, magia, jogo de xadrez, coisas a mais que o rap tem que ir. Hoje o rap fala muito disso, tem vários assuntos, não tá só num assunto só. E a gente tava meio que prevendo que isso ia acontecer. E fomos odiados por isso, caixas bruxas. E hoje as pessoas fazem o que a gente faz. Acho muito legal. Muita coisa mudou. Eu queria até te perguntar, como que você tá vendo a cena hoje, né? Você que é da primeira ou segunda geração do rap? É a segunda geração. Dizem... Né? Eu digo segunda, mas é uma questão assim mais minha, porque eu entendo que a primeira geração é a primeira que gravou aquele disco do Tiro Inicial, que aquilo é realmente um trabalho. Mas anterior já tinha gente fazendo coisas, né? Eu digo, por isso que pode ser segunda ou terceira, mas assim, com trabalhos específicos, eu posso dizer que a primeira foi a que chegou até nesse vinil. Na verdade o marco foi o Tiro Inicial mesmo, e o segundo grande marco foi quando saiu o CD da Hip Hop Rio, o CD da Zoeira Trip, e eu estava nos dois. Então por isso que eu me considero da segunda. Que já é realmente uma outra geração. É outra geração, que tem Marechal, que tem Inumanos, que tem Esquadrão Zona Norte. Então pode ser até a terceira ou a quarta, mas pra mim é a segunda. Tem a primeira dos caras mais cascudos e tem a segunda. E falando nisso, o que eu vejo na cena foi que eu tava conversando com o Dom Filó. Você sabe disso, no samba existe a velha guarda, os caras têm uma ala, eles desfilam lá. A velha guarda decide várias coisas, tem uma importância dentro de uma escola de samba. Na capoeira, o mestre de capoeira nunca é desafiado por um cara que nunca lutou capoeira, porque o cara é mestre. As pessoas ouvem o que ele fala. Em todas as culturas são assim. E no hip hop as pessoas ainda não entenderam isso. Porque até no índio, até no Amazônia, o pajé, o mais velho, é respeitado. Toda a cultura. Samba, rock tem o Hall da Fama. Os caras que lutam em MMA, os mais velhos têm Hall da Fama, eles ganham homenagens. E não é só no Brasil, não. No Brasil é muito mais. Mas no mundo inteiro, o hip hop, por querer ser ainda do jeito que ele nasceu, aguerrido, parece que é feio você falar, pô, te admiro, você é um cara importante. Então, a cena tá assim. Tem muita gente chegando agora achando que é tão importante quanto quem fez ele chegar onde ele tá. Nada, achando que é mais importante. Concordo plenamente. Gente, eu vou pro intervalo, mas já já eu tô de volta.